Seja bem-vindo a Como Me Tornei. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Já aproveita e já se inscreve no nosso canal. A gente conseguiu bater a meta de 2.000 inscritos, que parece pouquinho, mas para mim é muito. A meta agora é 3.000. Você chegou no canal certo, porque aqui é para quem está iniciando uma carreira, procurando novas profissões, para quem está querendo fazer uma transição e procura uma inspiração, ou para quem é como eu, adora tomar um cafezinho ouvindo uma boa história. Sai daí não, já deixa seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Adoro receber colegas de profissão aqui para eles me contarem como é que eles se tornaram professores, educadores e a felicidade que eles têm em contar quando eles trabalham em sala de aula. Essa missão tão incrível que é ser professor. Hoje em dia, principalmente, né, professor? Verdade, com certeza. Seja bem-vindo. Eu como mentorei, por favor, lance a presente pro pessoal. Ô, Juliana, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alan, não é? Eu sou administrador de empresas, não é? Sou professor, sou ciclista nas horas vagas, não é? O pai da Duda, do Miguel, marido da Manuela, filho do José, da Jiu-jiteiro. Maria, não é? Enfim, esse é o Alan. E bom, agora Alan, pequenininho. Alanzinho, você me disse aí que não tinha um apelido específico. Ensino médio. Queria ser o quê quando crescesse? Olha, Alanzinho, lá na infância queria ser engenheiro, né? Gostava muito de desenhar, desenhava casas, eu tinha um traço bem linear e meu sonho era construir casas, né? Mas de repente eu lembro bem que lá, acho que na terceira série, não é? Na época eu comecei a ter dificuldade com números, não é? E aí eu comecei a pesquisar na época, né, olhando na Barça, né, que ninguém nosso meio de pesquisa naquela época literalmente tinha que ir para uma biblioteca, né? Hoje a gente dá um Google para tudo, mas enfim, então eu comecei a perceber que eu ia necessitar fazer muito cálculo. E eu falei, nossa, não acho que não vai ser minha Mas no praia. terceiro ano só que Na você viu terceira isso. série do fundamental, devia ter uns Foi. 8 para 9 anos. Começou ali aquelas equações, Você já não gostava? Aí eu falei, olha, acho que não vai ser pra mim não. E aí eu continuei gostando muito de desenhar, né? Gostava muito, eu não aguentava ver uma folha em branco que eu queria dar vida pra ela. E aí eu comecei a transformar meu traço, né? Ele foi virando mais curvo e de repente eu comecei a criar muito personagem, comecei a produzir quadrinhos, gostava muito de ler gibis naquela época também, Turma da Mônica, enfim. E aí eu falei, olha, acho que eu posso, né, utilizar esse traço para criar algo, mas ainda não sabia o que era. E aí depois de mais velho que eu vim entender qual que seria essa minha missão, né, de empreender na vida, criar algo que não existe ou dar continuidade a projetos. Então, hoje eu estou nessa área, não é, administrando, gerindo, criando novas empresas, mas com foco principal na educação. Realmente é a minha paixão hoje. Que massa. Agora, quando você chegou lá, Alan, no ensino médio, primeiro vestibular, ou foi trabalhar? O que é que aconteceu quando terminou o terceiro ano? Olha, o ensino médio para mim foi uma fase Tinha bem. os cursos técnicos também nessa Tinha, época, né? tinha sim. Científico, tinha, né? Tinha. É verdade. Contabilidade. Essa turma mais jovem desconhece Ah, isso aí. Mas na nossa época a gente tinha que literalmente, né, se preparar para o vestibular, escolher, né, além da profissão, a faculdade que iria. Hoje não, o Enem diversificou, ficou mais do ponto de vista da escolha ser mais tranquila, não é mais lógico. A concorrência continua até maior. Mas a gente tinha, não é? Eu só tinha que escolher aquilo ali. Pois é, então Não tinha uma opção de, não tive nota boa, vou escolher outra coisa. Pois é, verdade. Então eu já sabia que eu queria fazer administração, né? Eu queria realmente trabalhar ali gerindo negócios, pessoas. Eu gosto muito de lidar com gente. E eu resolvi fazer o curso, porém eu tive que fazer fora de Salvador, né? Eu fui estudar em Minas, na Unifenas, e foi uma experiência muito rica para mim, porque eu tive realmente uma autonomia muito maior, né? A experiência de um jovem com 18 anos e mora só. E já Realmente, tinha parente lá em Minas? eu já tinha meu irmão. Como meu irmão, ele quis cursar arquitetura, e arquitetura na época só tinha aqui na UFBA, não é? Aí ele não passou de primeira, enfim, ele foi estudar lá. E aí, como ele já estava lá, minha mãe me convenceu a estudar lá com ele. Eita, E que aí eu maravilha. fui. Já se livrou dos dois, né? Brincadeira. Pois é, Meu sonho. mas foi uma experiência muito bacana, porque realmente a gente
não é? Tem toda é uma uma boa autonomia, uma ideia, sua liberdade, mãe. mas também vem as responsabilidades, não é? Aí vocês moraram juntos lá. A gente morou junto, não é? Moramos em república, né? Para quem não sabe o que é república, né? E Quando Minas tem essa estudantes cultura muito tem, forte, tem né? muito forte. Estudantes de vários locais do Brasil se juntam, não é? Alugam uma casa e compartilham os custos ali para poder estudar, né? De uma forma mais tranquila. Então, foram 4 anos, né? Muito bem vividos aí, que me deu realmente uma bagagem muito grande. Expectativa versus realidade. Olha, a gente, não é, com 18 anos, tem pouquíssima experiência, né? E a gente acaba errando bastante, né? Para aprender. Mas faz parte do processo. E eu confesso que errei, né? Demorei para levantar, caí, levantei, mas enfim, agradeço muito por tudo que eu passei, porque realmente foi quem sustentou o que eu sou hoje. E eu lembro que teve uma parte na minha época de estudante que eu tive, né, que, enfim, aquela questão de festas, de não se dedicar tanto ao estudo e, enfim, acabei que comecei a demandar um pouquinho, digamos assim, para um lado não tão positivo, né? E eu lembro que algo que fez eu ter essa correção de rota, não é, foi justamente o esporte. Eu sempre gostei de praticar esportes, né? Você já praticava artes marciais nessa época? Isso, então eu desde criança, né, sempre fiz lutas, gostei, né? Era jiu-jitsu ou era Não, karatê? quando criança eu fiz taekwondo, karatê, aquela coisa toda, e quando eu me deparei lá na faculdade, né, eu conheci uma turma que estava fazendo jiu-jitsu, né? Isso, imagine, em 96, tem muito tempo, o jiu-jitsu estava engateando. E tive a sorte de morar numa república onde o professor que dava aula, ele morava nessa república. Então a gente, quando não estava estudando, era treinando jiu-jitsu. Então, isso realmente fez eu ter uma guinada na minha vida, não é? Focar mais na saúde, nos estudos, não é? E foi realmente algo que transformou minha realidade. Nesse período chegou a fazer estágios? Olha, sim, não é? Inclusive quando eu estava para formar, né, eu estava com um direcionamento, né, como Minas, a gente estudava ali no sul de Minas, pertinho de São Paulo, Rio, aquele eixo ali, eu já estava direcionado justamente com alguns amigos para ir empreender em São Paulo, né? E de repente eu fui convocado, né, para voltar para Salvador, porque eu não podia deixar de atender o pedido da minha mãe, né? Ela fundou a escola, né, a qual eu dirijo hoje, tem 54 anos nessa escola, e ela me chamou. Alan, eu preciso muito que você venha me dar um suporte, não é? Eu estou precisando de uma ajuda, eu estou sozinho aqui na direção, como o meu irmão mais velho é arquiteto, né, então totalmente fora da área dele, o mais novo na época ainda estava estudando, ela me pediu, e eu falei, poxa, será que vai dar certo? Não é? A gestão familiar realmente é algo que não é tão fácil, não é? Sim. Você separar bem os papéis. Administração. Pois é, mas ela já pensou no futuro. Mas eu conhecia quem era já ela. Tinha escola. Não é? Então, o que é que você foi pra lá, já tinha escola? Já, a escola tem 54 anos, né? Então, CENGE, Centro Educacional Maria José. E aí eu falei, poxa, eu conheço minha mãe. Minha mãe é uma pessoa de personalidade forte, né? E ela, até pelas circunstâncias, ela sempre foi muito centralizadora. E aí eu imaginei, não vai dar certo essa química aí, minha e dela, mas eu pedi muito discernimento, sabedoria para conduzir, não é? E assim, foi uma transição no início, não é, um pouquinho difícil, mas aos pouquinhos a gente foi ajustando e graças a Deus a parceria deu muito certo. Qual era o seu cargo já? Administrador? Como é que funcionou? Olha, eu digo que eu passei por todas as áreas, Juliana, da escola, não é? Até porque eu literalmente nasci, me criei e vivi dentro de escola. Minha mãe, não é? Quando eu nasci, ela já tinha o colégio e eu estudei também lá, né? Até meus 13 anos. Tive que sair porque realmente filho de dono de escola, em algum momento ele sofre. Né? Ele sofre, pois é, porque quando você é criança, né, ainda não existe tanta, digamos assim, aquele olhar mais maldoso do coleguinha, mas quando vai entrando na adolescência é natural, né? E aí começaram as cobranças ou sinalizações negativas do tipo, Alan só tira nota boa porque é o filho da dona. Alan só é chamado para apresentar porque é o filho da dona. E aí eu falei, né? Cada um vai reagindo de uma forma impressionante. Eu lembro que o meu irmão mais velho ele sempre foi mais estourado, né? E aí quando acontecia isso, ele, tá bom, eu sou filho da dona mesmo, então
manda tudo pra cima e bagunçava, enfim. O que aconteceu? Eu comecei tô me destacando porque eu sou um bom aluno. Quer saber? Não vou mais tirar boa nota, não. E comecei a deixar de me dedicar como eu me dedicava para tirar boas notas, porque eu não queria ter essa aparição. Pra cima de você. E aí, enfim, minha mãe demorou um pouquinho para perceber isso, não é? Mas, enfim, quando ela percebeu, ela precisou mudar a gente de escola. E aí essa transição também foi um outro processo, mas eu passei, não é, boa parte da minha vida dentro desse ambiente, não é? Então, minha mãe desde cedo, ela sempre nos ensinou que todo sucesso ele advém de muito trabalho, muito esforço e dedicação, não é? Nada cai do céu. Então, imagina. Desde, eu lembro que com meus 7 anos, eu já colocava ali propaganda na época de matrícula, né? Hoje você faz uma gestão de tráfego ali. Pois é, ia botar propaganda, tirar xerox, né, no mimeógrafo, porque cheirinho de álcool, né? Enfim, e passei por todas as áreas da escola. Eu lembro que ela me colocou para fazer um curso de datilografia. Né? Outro dia meu filho perguntou: pai, como é que você faz para digitar com todos os dedos assim nessa velocidade? Eu falei: pois é, filho, hoje eu não sei nem como é que faz para colocar você para fazer um curso. Não existe, não é? Cursos de... Então, a gente foi, né, crescendo, passando por todos esses setores, todas essas áreas, e aí acho que foi mais fácil, não é? Ser introduzido nesse meio da educação e tentar desenvolver uma proposta. Estou hoje há 24 anos, né, gerindo a escola. Minha mãe hoje já está aposentada, mas continua sendo a nossa consultora. A experiência dela conta muito, né? Sim. E quando você foi fazer essa transição para trabalhar lá na escola, quais eram os principais embates que você tinha com sua mãe e como é que você fazia para poder driblar isso aí? Pois é, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos lá, você é um consultor externo indo trabalhar numa empresa familiar. Pois é, em 2001 a gente estava tendo ali praticamente a expansão da internet, né? Então, eu lembro que não se ouvia ainda falar de muito pouco de Google, e-mail, enfim, então estava sendo, realmente era o início. Então eu lembro que eu já tinha, né, muita novidade tecnológica para estar inserindo no contexto escolar, e eu vou dar um exemplo. Agenda eletrônica, que hoje é tão simples, né? Toda escola hoje trabalha com agenda digital ali. E na época que eu cheguei para minha mãe e falei que nós iríamos inserir esse novo recurso, né? Imagina, tirar aquela agenda de papel que o professor adorava, botar um bilhetinho para o pai, para a mãe, o filho, de escrever ali. E eu lembro que isso também foi um processo bem conturbado, porque ela resistiu bastante, mas eu tive que mostrar, né, as vantagens, os benefícios, né? É evidente que tem os contras também, mas eles superavam e muito, né? E foi uma das fases ali que a gente teve, digamos assim, um dos primeiros embates, né? E aí, diante disso, eu comecei a entender como é que funcionava esse processo. E, assim, eu trabalhava na escola do ponto de vista da gestão, mas eu ainda não tinha aquela identificação com a sala de aula, com a docência, né? E foi aí que eu também trouxe uma novidade, né, que eu falei há pouco, do jiu-jitsu. O jiu-jitsu entrou na minha vida de uma forma muito positiva. Ele promoveu um resgate, né, num período que eu não estava bem. E o jiu-jitsu sempre me acompanhou daí então. E eu tinha muita vontade de trazer o jiu-jitsu para as escolas, não é? Por quê? Porque eu entendia que aquilo de fato era um esporte e que promovia algo de transformador. O que o jiu-jitsu tem assim de tão diferente de outras modalidades? Poxa, o jiu-jitsu, primeiro, além de trabalhar todos os valores, não é, respeito, a responsabilidade para com o outro, né? Mas tem a questão de igualdade, né? Você ali já começa, por exemplo, no treino, quando você vai lutar com o seu oponente, não é? Você já começa os dois de joelho, um para o outro, não é? Diferente, lógico, no campeonato onde a luta começa em pé, mas no treino, na academia, o treino sempre começa um de joelho para o outro, na mesma altura, né? O jiu-jitsu tem algo que também é muito importante, por exemplo, não importa se você é maior ou menor, não é? Então, se você souber fazer um armlock, pois é, você vai, não é, derrubar seu oponente, pode ter 2 vezes seu peso, enfim, então tudo isso me encantava e eu queria trazer para aqui.
Só que nos anos 2000, né, quem é dessa época vai lembrar, o jiu-jitsu tinha uma visão bem negativa, principalmente lá, com aqueles pit boys lá do Rio de o dia Janeiro, né? inteiro com aquelas, né, E, as orelhas todas inchadas, com então, pitbull na mão. pois é, então eu lembro que minha mãe falou, Alan, meu filho, você tem certeza que você quer trazer esse esporte pra cá? Isso é esporte mesmo? Eu falei, mãe, tenha certeza, isso vai de fato trazer valores bem positivos pra gente e tal. E aí ela resistiu, mas eu consegui, né, provar pra ela que de fato valeria a pena. E nós fomos uma das primeiras escolas, se não a primeira, aqui na Bahia, a trazer o jiu-jitsu, né, como modalidade esportiva. E hoje, graças a Deus, o esporte só fez crescer, né? Hoje a gente vê aí o MMA despontando e tantos outros atletas. Eu tenho um filho de 5 anos, eu tô doida pra colocar ele na arte marcial e ele ainda tá... Ele é muito briguento. Ele é muito brigão, ele é de boa, mas se qualquer coisinha, sabe aquela faísquinha aí, ele já sai estourando. Essa semana ele brigou com um coleguinha na escola, de novo. Aí falou, mãe, vamos botar você no carro. Ele disse, por que você brigou? Não, porque ele me bateu. Aí eu bati nele. Então, vou colocar você no karatê pra você aprender a se defender. Não, se ele me bater, eu vou cair pra cima dele. Anos, Alan. Você precisa botar esse menino em alguma arte marcial. É bom, Juliana. É bom, porque ele vai canalizar, não é, essa energia que ele tem aí para algo positivo, não é? Porque é o que eu digo, quando você aprende uma luta, um esporte, seja ele qual for, né? Na verdade você não aprende, não pratica ali no intuito de utilizar para uma briga ou algo nesse sentido, muito pelo contrário, para se defender, para evitar que aconteça, porque você trabalha ali muito o que? O autocontrole, não é? Controlar esse ímpeto, não é? Então, é maravilhoso, não é? Aconselho muito. E você mesmo que dá aula lá na escola? Pois é, então, dei aula há muito tempo, né? Mas agora estou um pouquinho afastado dos tatames, né? Em função do tempo, mas estou com um projeto novo aí, daqui a pouquinho vou estar voltando. Mas foi bacana isso aí, porque foi justamente quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, foi que de fato eu entendi. Acho que qual era o meu propósito, né? Porque quando eu trouxe o jiu-jitsu, eu tinha um professor, né? O Yuri Calton, meu mestre, um abraço para ele, que sempre esteve comigo nessa trajetória e ele começou a dar aula lá. Ele também foi um dos pioneiros, acho que um dos primeiros faixa preta aqui de Salvador, enfim. E quando ele começou a dar aula, eu lembro que ele teve que fazer uma cirurgia no joelho. E aí eu falando, Yuri, eu preocupado, não é? Quem é que vai substituir? Porque era difícil você encontrar professores, quanto mais, enfim, faixa preta que dessem aula para crianças, não é? E aí eu preocupado, Yuri, sua cirurgia tá chegando, quem é o professor? Ele, não se preocupe, Alan, fique tranquilo. E de repente, no dia de fazer a cirurgia, ele, Alan, já tá tudo certo, viu? Você amanhã traga o kimono que é você que vai dar aula. Eu, como assim, Yuri? Peraí, eu não me preparei. E aí eu lembro que eu suei frio, mas falei, eu vou encarar esse desafio. E foi algo assim que de fato foi, quem é da educação sabe, né? Que tem um mosquitinho que parece que pica a gente ali e que já era, né? É gostoso, né? A gente realmente fica encantado e desde então eu comecei a dar aula de jiu-jitsu e me apaixonando cada vez mais pela transformação que a gente conseguia promover ali nas crianças, nos adolescentes. E aí eu lembro que quando ele recuperou, né, da cirurgia do joelho ali, Alan, e aí, cadê minha vaga? Tô voltando já. Eu falei, você vai procurar outra escola. Aqui agora quem dá aula sou eu. Perdeu. Pois é. Mas aí depois, enfim, eu tive que me afastar também por conta da gestão. Mas é algo que vale muito a pena. Né? Praticar qualquer que seja o esporte, eu acho que transforma o ser humano. Vem cá, Alan, desafios lá na escola. Hoje em dia deve estar extremamente difícil com a questão dos celulares, né? É verdade. Mas para um diretor normal, quais são os principais desafios nesses 24 anos aí? Bom, essa questão do celular, inclusive, foi pauta recente, não é? A partir do ano que vem, de fato, a proibição passa a valer. Vai mesmo? Passa a valer. Já tem escolas que já estão, não é, com algumas regras, não é? Nós já também implantamos algumas, porque a gente entende que, de fato, o celular, hoje ele distrai muito, não é? Se a gente estiver aqui nesse papo, de repente o celular toca, atende, não é? Você perde o teu foco. Mas a gente consegue ter esse controle porque nós somos adultos, não é? Entendemos. Mas uma criança, não é? 10, 11 ou até mesmo um adolescente, ele não vai ter esse discernimento. Então, ele realmente vai perder a atenção ali porque ele está naquele ambiente que é nativo dele. Então, a escola acaba encontrando barreiras, não é? Hoje, professores adoecendo literalmente em função, não é, desses desafios de sala de aula. Então, eu acho assim que é algo que, se for
muito bem estruturado do ponto de vista de... O celular é uma ferramenta também de aprendizagem. Então, lógico, se ele tiver um cunho objetivo pedagógico, ele vai agregar. Mas se ele não tiver, guarda o celular, presta atenção no que o professor está falando, com certeza vai aprender muito mais. Eu tenho um amigo que é professor na escola grande de Salvador, né? Aí, Juliana, lá é proibido. A gente toma e só pode pegar com o pai. Tem um balde enorme de celular que os meninos inventam pro pai. Quem perdeu, que o ladrão levou. E se os pais não vão lá, não estão sabendo, não estão nem aí. Eu falei, gente, imagina, né? O grau de. Não sei nem negligência, mas tipo, você perdeu meu filho, seu celular, tá bom, tome outro aqui. Sabe? Pois é, isso... É complicado. Acho que lidar com os pais às vezes é tão complicado quanto. É um dos grandes desafios, não é? É que eu digo, escola você tem que estar ali praticamente trabalhando gestão de processos e pessoas. E aí nesse universo você acaba lidando com muita gente, né? Você pega, vou dar um exemplo, uma escola como a nossa, com cerca de 620 alunos, e aí você multiplica por um pai e uma mãe, né? Às vezes até um terceiro, um avô, uma avó, mas vamos multiplicar por 2, de 620 mais 1.200, fazendo conta redonda aqui, 1.820, aí você pega mais 90 colaboradores, enfim. Quando você vai ver, você está lidando ali com 2.000 pessoas diariamente. Então, o desafio é grande e as famílias realmente têm, é o que eu digo, a educação, a expectativa de aprendizagem só acontece quando essa educação ela é compartilhada e cada um assumindo o seu papel. A escola sozinha não vai ter sucesso, precisa do apoio da família. E, infelizmente, a gente tem famílias que apoiam, que vestem a camisa, mas tem umas que acabam terceirizando ali a educação e achando que a escola vai fazer milagre. Eu faço parte de 2 grupos de WhatsApp de mãe, né? Que eu tenho 2 idades diferentes. Eu vejo que tem umas mães assim, que tem umas exigências. Eu falei, minha senhora, uma quer que bote passe álcool na quadra toda pro filho dela brincar. Eu falei assim, como assim? Vou pegar uma quadra e passar álcool. O menino precisa ter esse contato, né? As mães, tem umas mães que só Jesus na causa. É verdade, Juliana. E para manter a escola atualizada em competição com as outras, quais são as dificuldades do administrador aí? Equipe de marketing, o que é que vocês fazem? Assim? Eu vejo, já vi outdoor da escola. Que bacana, Juliana. Tem uma época que tinha vários outdoors. Também, não é? Hoje a gente está mais inserido nesse mundo digital porque a gente consegue ser mais assertivo ali nessa gestão, mas as escolas, não é? Boca a boca também. Elas, com certeza, a indicação hoje, 90% do alunado novo, ele vem da indicação, e a gente só indica aquilo que nos satisfaz, não é? Sim. Então, como gestor, né, escolar, eu entendo que as escolas têm sim que se atualizar o tempo inteiro, não é? Com o advento da internet, não é? O que mudou foi a velocidade que as coisas se transformam hoje, não é? O que você hoje aplica de recurso digital, algo que hoje é um diferencial, amanhã ele está obsoleto. Então, eu digo sempre, a maior ferramenta de aprendizagem, não é, que pode estar acessível para o aluno é o professor. O professor realmente é que faz a diferença. Então, hoje eu digo que a gente mantém uma equipe coesa, qualificada, comprometida. Bem remunerada, galera. Pois é. Então, assim, é um grande desafio, porque hoje, infelizmente, a gente está vendo as universidades de pedagogia esvaziadas, né? Licenciatura, está tendo um programa agora do governo para que as pessoas façam licenciatura. Pois é. Em 2030 não vai ter professor. Pois é, a gente já está vivendo esse apagão. Já tem determinadas disciplinas aí que a gente não encontra. É a maior dificuldade. Já tem escola importando professor. É mesmo? Pois é. Química, ó. Pois é, então. É complicado, né, professor? Histórias engraçadas aí nesse período todo aí. Deve ter várias, né? Juliana, tem algumas que pode contar, algumas que não pode. Pois é, Juliana, tem muita coisa. Mas assim, né, essa do jiu-jitsu também foi algo realmente que marcou, né? Mas... Amigo bom é assim. É verdade. Bota na sinuca de bico. É verdade, mas no contexto escolar, eu, graças a Deus, eu tenho situações bem vividas, né? Hoje eu tenho meus filhos estudando lá, né? E aí, eu tenho uma Duda que tem 11 anos, um beijo pra Duda, o Miguel de 7, e assim, eu faço questão que eles estudem lá, porque eu acredito muito na entrega, não é que nós... A primeira coisa que você... Porque assim, se bota o filho pra estudar lá, o menino não sei o que, é canguinha, não. Se bota o filho em outra escola, aí tá vendo, a escola é ruim, não é que você... Tem um pouco disso também, Juliana. Mas eu, fala, né? Justamente por ter tido a experiência de ser filho de diretor de escola, que é uma luta. Eu fico muito atento, principalmente essa questão, né? Que eles não podem ter nenhum tipo de tratativa diferente.
É regra lá, né? Meus filhos, eles têm um tratamento que qualquer um outro aluno tem. Se tiver que tomar uma suspensão, vai tomar. Se tiver de ser advertido, se precisar falar comigo, vai ter que seguir o rito normal, né? Enfim, então, eu fico muito atento. Aí a Duda, que já está aí vai fazer 12 anos agora em janeiro, ela tá nessa fase que eu tô observando, não é? Se já existe algum tipo de comportamento que chame a atenção, então eu fico muito atento a isso. Mas ela, graças a Deus, se desenvolve muito bem e tá feliz da vida, né? Diz que não quer sair da escola. Ai, que bom, que bom. O importante é isso. O Alan, hoje em dia a gente está trabalhando bastante, né? Viu o professor Enobaldo Ataíde aqui, gente, faixa preta de karatê também, quinto dan, chiquérrimo. E ele falou que tem vários alunos hoje que, dentro do espectro autista, com algumas, né, necessidades especiais. E lá na escola, vocês estão recebendo também esses alunos? Como é que vocês trabalham a inclusão? Sim, sim, de uma forma muito presente, não é? Hoje a gente tem dados, não é, que a nível Brasil, hoje é um percentual em torno de 10 a 11% do alunado de uma escola, ele vai ter algum tipo de necessidade especial, não é, onde essa inclusão vai ter que acontecer. Então a escola tem que estar preparada, não é, para absorver essa nova demanda, não é, que vai se ter com o aluno, porque de antemão eu digo que todo aluno para a gente ele é especial, porque são seres únicos, né, com suas individualidades, suas características, mas alguns vão precisar de um pouco mais de atenção ou de um outro recurso, enfim, então a escola tem que se preparar nesse sentido, de estar formando a equipe, porque é muito importante que o professor tenha um suporte, né? O professor sozinho, numa turma ali com 30 alunos, 35 às vezes, Desafio, né? Então, ele tem que não ter vai dar conta profissionais sozinho. capacitados. Então, a depender da demanda desse aluno, não é? O professor realmente precisa de um suporte, ou seja, de uma formação, ou até mesmo de um ADI, não é? Um acompanhante individual desse aluno. Então, nesse sentido, as escolas têm que se preparar, têm que também compartilhar com as famílias, porque é muito importante que a família nos dê esse apoio, esse suporte, não é? A gente vê muito assim, que o estudante que entra com algum tipo, não é, de necessidade, quando ele tem um acompanhamento, a gente vê o desenvolvimento, Juliana, isso é mágico, é lindo de se ver, mas quando, infelizmente, o aluno, por qualquer que seja a motivação, não tem esse suporte, infelizmente a gente não vê a expectativa de aprendizagem acontecer. Então fica mais difícil, né? Eu digo que é um tripé ali: é escola, família e, no caso, o suporte que esse aluno tem. Se esse tripé ele está equilibrado, a expectativa acontece, a aprendizagem vai ocorrer, a socialização, todo o processo que a inclusão envolve. Às vezes a família ela tem informações que a escola não tem. E, por exemplo, o aluno ele gosta de estudar com determinado tipo de música. Então, ele pode frequentar, né, as aulas ouvindo aquela música. Então, para ele vai conseguir avançar muito mais. Ele gosta de determinado tipo de atividade, né? Ele concentra melhor naquela atividade, seja com peixe, seja com animal. Então, a escola tem que estar preparada também para se juntar com essa família, para Sim, fazer com que esse indivíduo consiga alcançar cada vez mais, né, tons maiores, com né? certeza. A ideia é essa. E o profissional que se capacitar nessa área hoje tem um mundo à frente. Tem. Eu sempre falo que é uma dica aí, pessoal que está entrando no mercado de trabalho, procurar capacitação para trabalhar com pessoas, né, com deficiência, no espectro autista ou outras deficiências, vai ser um diferencial. Eu disse que existe hoje um dado de entre 9 e 11%, não é? Mas eu acessei uma pesquisa recente que no médio prazo esse percentual deve chegar até mesmo 30%. Imagine, então realmente vai muita abrir... subnotificação também. Pois é, então eu inclusive falo com um pouco de propriedade porque como pai de Miguel, quando ele tinha 1 ano, eu comecei a perceber que ele começou a evoluir, né? Ele já estava ali no processo de aquisição da fala e começou a ficar mais introvertido, não queria conversar, tal, e enfim, alguns sintomas ali que eu falei, a gente precisa dar uma atenção. Então, na época, eu lembro que aconteceu a chamada fase da negação, né? Que eu fui conversar com minha esposa, não, meu filho não tem nada, aquela coisa toda, e eu falei, vamos pelo menos avaliar, não é? E aí nós levamos ele para fazer uma avaliação, e ele foi indicado, não é, ali dentro do espectro autista. E de antemão, na época, quando a gente recebe essa informação, né, a gente fica meio que sem saber o que fazer. Ele então, tem quantos anos? ele hoje tem 7.
né? Há Na uns época que a 6 gente anos recebeu atrás. esse laudo, né? Ele tinha 1 ano e 2 meses aproximadamente. E aí eu falei, olha, independente do que ele tenha, não é? O que eu sei é que eu vou dar o melhor para que ele possa se desenvolver. Sim. Eu vou fazer o que for possível, não é? E aí nós buscamos, eu e minha esposa, não é? O que a gente tinha à disposição, né, de tratamento, de equipe para nos dar um suporte. E ele fez um tratamento que eu lembro que ele ficou cerca de 1 ano e meio a 2 anos. E assim, foi maravilhoso porque ele recebeu alta. Ele Hum, hoje, não é, se você conhece, ninguém diz, não é, uma criança muito inteligente, até porque foi muito estimulada, né? sim, Então sim, importante, ele né? teve muito estímulo ali, cognitivo, né? E aí realmente ele hoje se destaca. Então é o que eu digo sempre, gente. Quando um pai, uma mãe recebe um diagnóstico, um laudo, um resultado que aparentemente nos coloque numa situação que, poxa, o que é que eu faço agora? Não é? Não se desespere, não é? Tente ter paciência, respirar, que existem meios, existem caminhos para que ou consiga auxiliar essa criança, esse estudante, esse jovem, para que ele possa se desenvolver, ter sua autonomia, sua independência. E se também não Sim, tiver, paciência. Não é. acontece nada na nossa vida por acaso. Se Deus colocou a gente nessa missão é porque tem um propósito para a gente e tem que abraçar a causa. Né? Acho que quando a É. gente olha, não é, para o problema e fala, não, eu posso sim, eu vou fazer o meu melhor aqui, Sim, o resultado vai acontecer de uma forma ou de outra. é. Perfeito. É. Perspectivas futuras lá. Bom, de futuro eu hoje eu tenho me realizado muito, assim, trabalhado a minha espiritualidade, né, a minha fé. Eu acho que o mundo, com tantos desafios que a gente vive, se a Só gente assim não mesmo. cuidar, não é da nossa cabeça, não é da nossa fé, da nossa parte espiritual, a gente às vezes não dá conta. E eu acho que é algo que vale muito a pena as pessoas pararem, não é, respirar um pouco e olhar para si, porque não é fácil. Muitas vezes a gente se olha diante de um problema e acha que não tem solução, e aí é o que eu digo sempre: para tudo tem um jeito, não é? Só não tem jeito para a morte. Então, basta a gente dar o nosso melhor, não é? Acreditar, entregar e confiar. E as coisas de uma forma ou de outra elas acabam se resolvendo. Então, acho que essa é uma grande ajuda, né, que eu tenho feito para mim e aconselho para qualquer um, né? Buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento faz toda a diferença na vida. Isso. O que é que você falaria aí para os jovens aí que estão começando na vida profissional? Ou de administração, né? Ou na área de educação também, ou até mesmo no jiu-jitsu. Não desista, né? Acho que a vida ela é feita de superação o tempo inteiro. Então, o primeiro passo é você não desistir. Você acreditar no que você quer, no que você está fazendo, dar o seu melhor, não é? E superar. Superar cada etapa, não é? Não se opor a pedir ajuda. Eu acho que muitas vezes as pessoas, ser humano, né, tende a achar que é onipotente, que consegue transpor qualquer. Eles Não, têm vergonha, né, de pedir. E os coleguinhas acabam, tipo assim, abafando aquilo ali, né? é verdade, né? E a gente pedir, principalmente pai e mãe, não é? O jovem, quando entra numa fase, né, de É uma adolescência, referência, é né? importante, não é? Você ter ali um laço familiar para estar lhe dando suporte. Se você não tiver, também você vai ter um Pode chegar na amigo, uma sala do pessoa. diretor. Pois é, Juliana. Tem que ter alguém para poder pegar um conselho, né? Sim. Eu acho que isso que tá faltando hoje em dia. Mas eu, como sou professora, eu sinto muito assim, às vezes quando você dá uma pequena abertura, pronto, ele já vem, já. Minha sala é um consultório, companheira. Mas eu fico feliz com isso, sabe? Porque eu vejo assim que eu tô pelo menos fazendo a diferença para alguém. E aí toda hora chega um aluno lá e começa a conversar uma coisa, e quando você vê, ele tá querendo falar sobre outra situação. É o que eu sinto falta, assim, de alguém para escutar. Até guiar. Aí esse podcast começou exatamente assim. Viemos a gente perguntar, professora, como é que eu faço para ser professora? Para ser bombeiro? Para ser não sei o quê? Sim. Assim, poxa, vou ajudar esses jovens a seguirem uma profissão, seguirem um caminho, contando a história das pessoas que já trilharam aquele caminho. Os desafios.
né? As dicas também, que é importante, né? Como você falou, fui lá para Minas Gerais, me atrapalhei um pouco, o jiu-jitsu que fez retomar a linha. Então, poxa, tá se atrapalhando? Entra na arte marcial, né? Pois é, Talvez já alguém já tenha esse feeling a partir desse podcast. é A verdade, não. ideia é essa, entendeu? Que a Ajuda. gente acha que a nossa história, né? Não tem muitas coisas, mas quando a gente para botar, não, eu fiz isso, a mina voltei. Vamos contar coisa, a gente já trilhou, né? É verdade, é verdade. Você falou algo muito importante, não é? Principalmente nessa área da educação, que eu digo que é algo único, não é? Você transformar vidas, não é? Através da educação, é algo que não tem preço. Eu digo que a maior recompensa de quem tá lá, né? Quando você tá ali num shopping, numa clínica, em qualquer lugar, numa academia, e de repente alguém bate no seu ombro e fala: professor, tá lembrado de mim? Poxa, aquele teu conselho naquele momento realmente Às ali vezes você nem mudou lembra. a gente não lembra, né? Até porque eles estão em evolução, muda a fisionomia, a gente tô lembrando, aí às vezes um Lembro, traçozinho, claro que eu lembro. mas esse reconhecimento realmente faz a diferença, né? A gente Uma missão. ajudar uma pessoa e o que você falou também da escuta, não é? É. Tem um dado, não é, que 80% dos problemas eles são resolvidos somente escutando. Você parar ali, ouvir a pessoa, ela te externar aquilo, botar pra fora, né? Já faz a diferença. Então, acho Isso que mesmo. ter uma escuta ativa, não é? Saber escutar. E, assim, esses jovens, né, que estão começando carreira, é o que eu digo, quando eu digo não desista, é porque não vai ser fácil, não existe, né? Não Hoje existe existe um almoço mundo de grátis. internet aí que ilude muitas pessoas, não é? Arraste pra cima e ganha 1 milhão em uma Achando, semana. não é assim, não O existe. tigrinho, o Não tigrinho. existe, né, aquele ditado café de graça. Então você tem que correr, tem que buscar se qualificar, tem que estar buscando estar à E frente. vai ser o diferencial. E trabalhar muito também essa questão da inteligência emocional, viu, Juliana? Porque foi o que eu disse a princípio, não é? Você trabalhar a sua cabeça, não é? Você realmente estar emocionalmente preparado para superar esses desafios, se autoconhecer, vai fazer a diferença. Num mundo que a gente vê tanta IAs aí, não é? É inteligência artificial para tudo, né? Eu digo que hoje a inteligência afetiva faz muita diferença. É isso mesmo. Obrigadíssima, viu, Alan? Oi, Adorei nosso Juliana. bate-papo. Mais alguma coisa que queria falar, pessoal? Mandar um beijo pros meninos. Pois é, já mandei um beijo para meus filhos, para minha esposa, para minha família, enfim, foi um prazer estar aqui, gosto muito, né? Sempre que necessário, pode chamar, a gente vai estar aqui presente Maravilha. e compartilhar um pouquinho, né, da história para que os jovens aí que estão passando por algum momento de dificuldade, não desistam, mantenha a tua fé, dê o seu melhor, que uma hora o resultado que você espera vai acontecer de uma forma ou de outra. E às vezes, quando não acontece, é porque também não era para acontecer. É que nem aquela história, né? Quando a gente se atrasa, pega o avião cai, não pega o avião cai, a gente, poxa, foi livramento. Mas às vezes a gente tem vários livramentos no dia a dia que a gente, Pois né, é, não sabe porque não aconteceu, graças a Deus, né? é verdade. É isso mesmo. Obrigadíssima, Obrigado, obrigadíssima pra Juliana. você que está aqui até agora. Por favor, se inscreve no canal, isso vai ajudar o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Tem outras profissões, outras atividades, não sai daí, não. Em vez de ficar vendo besteira na internet, fica vendo aqui nossos podcasts. Beijo, fiquem com Deus.